Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mental Tip, onde o conhecimento dobra a cada informação. Hoje a gente vai mergulhar numa das invenções mais importantes da humanidade, algo que usamos todo dia, mas que raramente paramos para pensar de onde veio: o dinheiro. Vamos entender por que ele surgiu e como resolveu as limitações do escambo, abrindo as portas para mercados muito maiores e mais complexos. Para a gente entender o porquê do dinheiro ser tão revolucionário, vamos fazer um exercício de imaginação. Pense no mundo sem ele. Sem moedas, sem notas, sem Pix, nada. Como é que as pessoas trocariam as coisas? Se alguém produz sapatos, como essa pessoa consegue o pão do café da manhã ou a carne para o jantar? Pois é, a resposta é que seria um mundo bem diferente do nosso. O mundo sem dinheiro limitaria e muito o progresso e a cooperação entre as pessoas. Coisas que a gente acha super normais, como se especializar numa profissão, ter inovação tecnológica ou mesmo o crescimento das cidades, tudo isso seria quase impossível. O economista Adam Smith, lá na sua grande obra A Riqueza das Nações, identificou o principal obstáculo das economias antigas, o escambo, ou seja, a troca direta de uma mercadoria por outra. Ele percebeu que tinha um problema central que simplesmente travava o sistema todo. E aqui está o nó da questão, o que o Smith chamou de dupla coincidência de vontades. Pensa só, não adianta só eu querer o que a outra pessoa tem. Essa outra pessoa também precisa querer, exatamente naquele momento, o que eu tenho para oferecer. Um padeiro que precisa de sapatos tem que achar um sapateiro que, naquele exato instante, esteja com vontade de comer pão. Se essa sorte não acontecer, a troca simplesmente não rola. E o Smith usa um exemplo que é, brilhante para mostrar essa ineficiência. Imagina um fazendeiro que precisa só de um pouquinho de sal. Ele não pode chegar lá e cortar um pedacinho do boi para trocar, né? Essa dificuldade de dividir bens maiores como um animal tornava as trocas muito injustas ou, na maioria das vezes, simplesmente impossíveis. Então fica bem claro que o escambo era um teto para o desenvolvimento. Com as trocas sendo tão difíceis, ninguém conseguia se especializar de verdade. Um agricultor tinha que saber um pouco de carpintaria, um pouco de como consertar ferramentas. Isso limitava demais a produtividade e mantinha as comunidades pequenas isoladas umas das outras. E aí, como é que se sai dessa sinuca de bico? A solução veio de forma quase que natural, orgânica. As sociedades, aos poucos, começaram a escolher certos produtos para servir como um intermediário nas trocas. Foi a primeira grande sacada para resolver o problema do escambo, o chamado dinheiro-mercadoria. Cada cultura escolheu uma mercadoria diferente, mas a lógica por trás era sempre a mesma. Itens como o sal, que, olha que curioso, deu origem à palavra salário, ou o gado, eram valiosos para todo mundo. E justamente por serem desejados por todos, eles passaram a funcionar como um meio de troca padrão. Só que essa solução ainda não era perfeita, né? O gado fica doente, o sal derrete se pegar umidade, os grãos estragam. E é aí que os metais preciosos, como o ouro e a prata, entram em cena como uma alternativa muito, mas muito superior. Eles eram duráveis, fáceis de dividir, de carregar, resolviam todos esses problemas de uma vez só. Essa mudança para os metais foi uma verdadeira revolução. Mas ainda tinha um desafio para ser superado, para que esse sistema ficasse realmente prático e confiável para todo mundo. Faltava um último passo, que foi crucial. A evolução foi aos poucos. No começo, a cada troca era preciso pesar o metal e testar a pureza dele. Imagina o trabalho e o risco. Com o tempo, alguns comerciantes começaram a carimbar as barras de metal, como um selo particular de garantia. Até que, finalmente, os governos tomaram para si essa função, criando moedas com peso e pureza padronizados. Isso gerou a confiança que faltava para todo mundo aceitar as moedas como pagamento. E aqui a gente chega numa ideia que é central para Smith. O dinheiro, no fundo, é um grande acordo social. O valor dele não está no metal ou no papel em si, mas na nossa confiança coletiva, de que as outras pessoas vão aceitá-lo em troca de bens e serviços. Sem essa confiança, ele não vale nada. Com a criação de um meio de troca confiável, a economia estava pronta para uma transformação radical. As barreiras do escambo foram derrubadas de vez e o palco estava montado para uma explosão de crescimento. O dinheiro simplesmente liberou o verdadeiro poder da divisão do trabalho. Agora, um especialista em qualquer área podia ser pago facilmente por sua habilidade. Ninguém mais precisava se preocupar em achar um padeiro que quisesse uma aula de filosofia em troca de pão. O filósofo podia receber suas moedas e com elas comprar o que precisasse. O exemplo mais famoso que o Smith usa é o da fábrica de alfinetes. Ele calculou que um único operário trabalhando sozinho mal conseguiria fazer um alfinete por dia.
Mas, se o trabalho fosse dividido entre 10 pessoas, cada uma focada numa pequena etapa, a produção saltava para incríveis 48 mil alfinetes por dia. O dinheiro foi a ferramenta que tornou possível pagar cada um desses especialistas e destravar essa produtividade toda. Ou seja, a invenção do dinheiro foi muito além de facilitar as compras do dia a dia. Ela criou os alicerces da economia moderna. Permitiu que os mercados crescessem de pequenas vilas para o mundo inteiro e abriu o caminho para o surgimento dos bancos, do crédito e de todo o sistema financeiro que a gente conhece hoje. Então, qual é a grande lição aqui? A sacada mais profunda de Smith é que o dinheiro não é só um objeto, uma coisa. Ele é uma ferramenta, uma invenção social que transformou completamente a forma como os seres humanos cooperam entre si. Pensa nisso. O dinheiro é uma tecnologia social. Do mesmo jeito que um martelo aumenta a força de um braço, o dinheiro aumenta a nossa capacidade de colaborar economicamente com milhões de pessoas que a gente nunca vai conhecer. É uma invenção que moldou o mundo tanto quanto qualquer máquina a vapor ou computador. Isso nos leva a uma reflexão final e muito poderosa. A evolução do dinheiro não parou nas moedas de ouro, claro. A gente passou para o papel moeda, para os cartões de crédito e hoje falamos de pagamentos digitais, de criptomoedas. Se o dinheiro é uma tecnologia que está sempre evoluindo, a grande pergunta é, qual será o próximo passo? Então, para a gente fechar, vamos repassar rapidinho o caminho que fizemos aqui. A gente começou vendo as limitações do escambo, o problema da dupla coincidência de vontades, depois exploramos as primeiras soluções, como dinheiro-mercadoria, e vimos como os metais e a cunhagem aperfeiçoaram o sistema. E, por fim, entendemos como o dinheiro permitiu a especialização e a expansão dos mercados que formaram o nosso mundo moderno. Na próxima análise, a gente vai mergulhar em preço real, preço nominal e na teoria do valor em Smith, uma peça-chave para entender como os preços se formam ao longo do tempo. Esta análise foi gerada com o apoio de inteligência artificial para maximizar a clareza e a profundidade. Para uma compreensão completa, a leitura da obra original é fortemente recomendada. Se gostou, curte e compartilhe. Aqui aumenta o chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.